seu. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Mineu. Vou falar um pouco sobre desenvolvimento de serviços web, utilizando o Dart e o framework Redstone. O Redstone é um projeto de código aberto, que eu desenvolvo desde o início desse ano. Ele surgiu meio que como um experimento, mas graças ao interesse e ao apoio da comunidade, ele evoluiu bastante e se tornou uma opção interessante para quem quer desenvolver serviços web ou aplicações web em geral. Bom, primeiramente, para quem ainda não conhece, Dart é uma plataforma para criação de aplicações web. É uma plataforma bastante recente. Ela foi anunciada pela primeira vez em 2011 pela Google e mais ou menos no final do ano passado, em 2013, ela atingiu a versão 1.0 e desde então ela é considerada estável para ser usada em produção. Toda a plataforma é 100% open source, todas as ferramentas da SDK, todas as bibliotecas, tudo é disponibilizado sob a licença BSD, que é uma licença não restritiva. E o grande diferencial da plataforma é que ela oferece uma linguagem de programação bastante moderna e que você pode usar para construir toda uma aplicação no sistema web. Ou seja, você pode construir tanto o back-end, que roda no servidor, quanto o front-end, que roda no navegador do usuário. Bom, e como é que isso funciona? A plataforma Dart é composta de algumas ferramentas, sendo as principais delas o compilador para JavaScript, que permite que código Dart seja executado em qualquer navegador moderno, como Chrome, Firefox, Internet Explorer. E Dart também possui a sua própria máquina virtual, que é a Dart VM, que você pode usar para construir aplicações servidoras. Quando executada no servidor, o Dart funciona de forma semelhante ao Node.js. Ele oferece APIs para você acessar recursos do sistema operacional, como interfaces de rede e sistemas de arquivo. E quais são as vantagens de você utilizar Dart para criar aplicações servidoras, para criar serviços web? Bom, o principal diferencial é a produtividade que a linguagem Dart oferece. Dart é uma linguagem fantástica, é uma linguagem que reúne características de Java, JavaScript, C# e agrega diversas outras inovações. A Dart VM possui um desempenho muito interessante comparadas a outras soluções, como o Node.js. Se você acessar o site oficial do Dart, o dartlang.org, você vai encontrar alguns benchmarks, inclusive algumas comparações com a V8, que é a máquina virtual JavaScript que o Node.js usa. Além disso, a plataforma Dart possui uma comunidade fantástica. Já existem centenas de bibliotecas que você pode usar para construir sua aplicação. Para construir aplicações servidoras, já tem drivers para os principais bancos de dados open source, como PostgreSQL, como MongoDB. E além disso, se você construir toda a sua aplicação em Dart, ou seja, tanto o back-end quanto o front-end, você tem a possibilidade de compartilhar código entre servidor e cliente, o que aumenta ainda mais a produtividade. Bom, quais são as principais características da linguagem Dart? A principal característica da linguagem é o suporte à tipagem opcional. Assim como o JavaScript, Dart é uma linguagem dinamicamente tipada. Ou seja, quando você declara uma variável, você não tem a obrigação de associar essa variável a um tipo. Você pode atribuir qualquer valor a ela. No entanto, quando você achar necessário, quando você desejar, você pode atribuir um tipo à sua variável e fazer com que a linguagem se comporte como uma linguagem estaticamente tipada. Utilizar tipos pode ser interessante para você tornar seu código mais legível, e também ferramentas como IDEs e editores de texto conseguem utilizar essa informação para prover recursos como autocompletar ou realizar a detecção de falhas. Outra característica interessante é que, assim como Java, Dart é uma linguagem orientada a objetos com suporte a classes, ao contrário do JavaScript, que usa um esquema de protótipos e objetos dinâmicos. Isso é interessante porque com classes você consegue organizar melhor a sua aplicação, principalmente aplicações de grande porte. Outra característica interessante é que, assim como JavaScript, Dart é uma linguagem baseada em eventos, ou seja, sua aplicação é gerenciada por uma fila de eventos. E o diferencial do Dart é que ele já possui suporte nativo ao padrão Promise. Ou seja, ao invés de você
utilizar diretamente callbacks para executar e implementar operações assíncronas, você já pode usar o padrão promise através do objeto future, que facilita bastante quando você precisa criar alguma operação que dependa de muitas operações assíncronas, o que evita o famoso callback hell que geralmente a gente encontra no JavaScript. A linguagem possui diversas outras características, que eu não vou ter tempo, infelizmente, de mostrar aqui, mas só para citar algumas, nós temos suporte a parâmetros opcionais para funções. Os parâmetros opcionais podem vir de duas formas, posicional ou nomeados. Também diversas características que auxiliam o uso de classes e objetos, como suporte à herança múltipla através de mixins, suporte a getters e setters implícitos, interfaces implícitas. Também há suporte a funções com objetos de primeira classe. E também há suporte a nativa modularização, que hoje é um dos principais problemas do JavaScript. É uma forma nativa de você modularizar a sua aplicação. E também há suporte a metadados, que é o principal recurso utilizado pelo Redstone. Assim como Java, você consegue criar anotações e você consegue atribuir essas anotações a qualquer elemento da linguagem, como classes, funções, métodos, assim por diante. Bom, então, o que é o framework Redstone? O Redstone é um framework para criação de serviços web. Ele surgiu da necessidade de se ter uma API de mais alto nível para lidar com o protocolo HTTP. A Dart VM já oferece uma API básica para você lidar com HTTP, porém essa API ela é de baixo nível, é complicado você lidar com ela diretamente. A gente pode ver aqui um exemplo de uma aplicação bastante simples que utiliza a API padrão da Dart VM. Tudo que essa aplicação faz é responder qualquer requisição HTTP com a frase Olá Mundo. E para você implementar essa aplicação, você tem que passar por diversas etapas. Primeiro, você tem que fazer o bind com uma interface de rede. Uma vez que o bind é concluído, você tem que adicionar um listener, cadastrar um listener para toda requisição HTTP que você receber. E para toda requisição HTTP, você tem que configurar manualmente o objeto de resposta, escrever a sua mensagem e fechar a conexão. Bom, com Redstone, esse mesmo exemplo pode ser escrito da seguinte forma. O grande diferencial do Redstone é que você consegue utilizar anotações para publicar qualquer função ou método como um serviço web. Então aqui nesse exemplo a gente tem uma função chamada Olá Mundo. Tudo que essa função faz é retornar a string Olá Mundo. E essa função ela é publicada como serviço web através da anotação route. Essa anotação permite que você associe uma determinada URL com uma função ou método. Então, toda vez que o servidor receber uma requisição para aquela URL, a sua função ou seu método será executado. Para iniciar o servidor, basta chamar a função start. Se você não passar nenhum parâmetro, nenhum argumento para essa função, ela vai utilizar argumentos padrões. Então, nesse caso aqui, ela vai realizar o bind com qualquer interface de rede disponível na porta 8080. Para quem conhece o framework Flask, para quem programa em Python, pode achar esse exemplo bastante familiar. Quando o Redstone surgiu, o framework Flask foi a principal fonte de inspiração para se criar a API inicial. Só que o Redstone não é uma cópia fiel do Flask. Ele evoluiu independentemente, ele tem muito do Flask, mas ele evoluiu independentemente. Aqui a gente tem alguns exemplos de serviços criados utilizando o Redstone. A gente pode ver alguns recursos interessantes que o framework disponibiliza para a gente. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente consegue ver um recurso que permite a gente fazer o bind de qualquer segmento da URL com um parâmetro da sua função. Isso é muito útil para criar interfaces hash. Quando você cria um serviço hash, é muito comum você passar argumentos na própria URL. Então, basta você prefixar... Pode subir um pouquinho ainda, por favor. Tá. Pode subir um pouquinho mais, está mais para cima. Não, mais para cima. Isso, primeiro exemplo. Beleza, valeu. Então, eu estava mostrando que você consegue fazer o bind de um segmento de URL para qualquer parâmetro da sua função. Isso é interessante para criar serviços hash. No segundo exemplo, a gente consegue, ele mostra que você também consegue capturar parâmetros da URL
Então ali a gente passa um parâmetro ID na URL e a gente consegue capturar esse parâmetro utilizando a notação query param. No terceiro exemplo, a gente consegue ver o suporte nativo a objetos JSON, que o framework provê para a gente. Se você receber uma requisição cujo corpo é um objeto JSON, você consegue parsear isso facilmente para um objeto do tipo map ou list do Dart, e aí você consegue manipular esse objeto facilmente. Pode descer agora. Obrigado. Nesse último exemplo, a gente consegue ver que da mesma forma que o framework consegue fazer o parse de uma requisição, ele também consegue transformar o seu retorno em um objeto JSON. Se você retornar um objeto do tipo map ou um objeto do tipo list, automaticamente o framework vai converter esse objeto para um objeto JSON. Se o seu método ou função depender de operações assíncronas, como por exemplo acesso a banco de dados, você pode retornar um objeto do tipo future e o framework vai conseguir sincronizar esse objeto future e retornar o resultado da operação assíncrona. Um outro recurso que o framework disponibiliza são os interceptadores. Interceptadores é uma forma fácil de você implementar um comportamento comum a um conjunto de serviços. Ele tem uma API semelhante aos filtros do JE, para quem está acostumado a programar em Java, porém com uma API assíncrona. Aqui a gente tem um exemplo de um interceptador que configura um objeto de resposta para toda requisição que é recebida do servidor. Você também pode usar interceptadores para implementar outras funcionalidades, por exemplo, para fazer autenticação, autorização ou para gerenciar objetos, para gerenciar conexões com banco de dados. Um outro recurso disponível são os tratadores de erro, que é uma forma fácil de você fazer o tratamento de erros que o seu serviço pode gerar. Tratadores de erros são atrelados ao código padrão da HTTP. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma ação comum para toda requisição que retornar o código 404, ou seja, uma requisição que não estiver associada a nenhum recurso ou serviço, eu consigo, por exemplo, redirecionar o usuário para uma página padrão de erro. Também consigo capturar qualquer exceção lançada por um serviço. Se eu criar um tratador de erro para o código 500, eu consigo capturar qualquer exceção que foi gerada dentro de um determinado serviço. Uma outra funcionalidade interessante são os grupos. Grupos são úteis para você agrupar diversos serviços, tratadores de erros, interceptadores sob uma mesma URL. Aqui a gente tem um exemplo de uma classe chamada usuário. A gente usa a notação group para associar ela ao URL/usuário. E ela tem alguns métodos que são cadastrados como serviços ou interceptadores de erros. Se o cliente quiser executar o método buscar da classe usuário, basta ele fazer uma requisição para URL/usuário/buscar. O Restron também tem suporte a plugins. Você consegue fazer diversas coisas através de plugins, como criar serviços programaticamente. E você também consegue criar anotações e atribuir comportamento às suas anotações. O principal plugin disponível hoje para o Restron é chamado Mapper. Ele serve para expandir o suporte a objetos JSON oferecidos pelo Dart. Ele permite que você mapeie não apenas objetos do tipo map ou list, mas também qualquer outro tipo de objeto. Basta você configurar a classe, especificando quais os elementos que podem ser serializáveis. Você utiliza a notação field para isso, como nesse exemplo da classe usuário. E uma vez que você configurou a sua classe, você pode utilizar a notação decode, como no exemplo abaixo, para você fazer automaticamente o parse de qualquer requisição para um determinado objeto cuja classe você tenha configurado. Da mesma forma como você consegue parsear a requisição, você também consegue escrever o retorno usando o mapper. Então você consegue retornar um objeto do tipo usuário e o mapper vai converter isso para um objeto JSON para você. O mapper também possui suporte a bancos de dados. Ele atualmente possui suporte a MongoDB e PostgreSQL. Com o Mapper, você consegue automaticamente mapear resultados de consultas para o banco de dados para objetos Dart.
Aqui a gente pode ver dois exemplos. O primeiro exemplo é implementado com MongoDB, o segundo com PostgreSQL. O Mapper ele não tem a intenção de ser um ORM completo, como Hibernate, então ele nunca vai criar requisição para você. O que ele permite que você faça é parsear a resposta de uma consulta no banco para um objeto Dart. O framework também possui outros recursos que não vou ter tempo de mostrar aqui. Só para citar alguns, nós temos suporte à injeção de dependências. Também temos suporte a testes unitários. Você consegue simular qualquer requisição HTTP com testes unitários. Ele também é integrado ao Shelf, que é uma solução de middleware oferecida nativamente pelo Dart SDK. O interessante é que existem bibliotecas, diversas bibliotecas construídas para o Shelf. Então, qualquer biblioteca que é construída em cima do Shelf, você consegue utilizar com o Redstone. Também há suporte ao WebSockets, através de um outro plugin chamado Redstone WebSockets. E você consegue fazer o deploy da sua aplicação em qualquer serviço de cloud, como o Heroku, como o App Engine e outros. Se você quiser saber mais, você pode acessar o site oficial do Dart, que é o dartlang.org. O Redstone também tem um site oficial, que tem uma documentação também bastante completa. E se você quiser saber detalhes da implementação do framework, ou participar do seu desenvolvimento, contribuir com pull requests, bugs, etc., o projeto está disponível no GitHub, é só acessar lá. Bom, era isso que eu tinha para mostrar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.